Uma boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo. Estou fazendo mais um vídeo sobre a palavra de Deus, irmãos. Esse dia para cá eu venho sentindo em meu coração de estar ensinando a palavra de Deus, né? Eu dou aula, sou professor, né, de teologia, né, palavra, e procuro explicar a palavra de Deus. Deus tem feito muitas obras bonitas e muitas coisas bonitas da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, curas, conversões, presença do Espírito Santo e muita coisa bonita. E quero falar com os irmãos, para os irmãos ficar bem atentos nos ensinos, né, que eu vou estar colocando aí no YouTube. E dentro desses ensinos que os irmãos possam obter mais conhecimento. Tá bom, irmãos? Os irmãos pegam a Bíblia, vão poder peguem a Bíblia, né? Abram a Bíblia. Só um momento, eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Os irmãos colocam aí Mateus. Eu vou falar com vocês a respeito do Evangelho. O que na verdade Jesus Cristo mandou. Qual que é o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo? O que verdadeiramente Deus mandou? O que Deus mandou para as pessoas estar ensinando? Os irmãos abram a palavra de Deus no capítulo 20. Dá uma olhadinha aí, ó. Mateus. Esses ensinos, irmãos, são ensinos para que você não seja mais enganado. Entendeu? E Jesus, ele tinha falado que nos últimos tempos levantariam falsos profetas, levantariam falsos cristos. Infelizmente, está acontecendo muito isso. Levantando falsos profetas e falsos cristos. Jesus disse o quê? Pelos frutos você conhece a árvore, né? Quando você vê uma pessoa, você tem que examinar o que o Espírito que está sobre ela está ensinando, o que a pessoa está fazendo, se está realmente dentro dos escritos. Você tem que observar isso. Quando Jesus esteve aqui na terra, irmãos, Jesus disse, de graça receber e de graça dar. Então as coisas de Deus é de graça. As coisas de Deus não é cobrado, as coisas de Deus é de graça. Se alguém quiser ajudar algum irmão, alguma irmã, é diferente. É Deus que toca. Mas as coisas do nosso Senhor Jesus é de graça. Jesus falou que era de graça. O apóstolo Paulo, ele aconselhou os irmãos de Efésio, os irmãos do ministério, e ele estava explicando aquilo que era necessário para ele, as mãos dessas mãos me servir. Então ele mesmo trabalhava, e ele falou assim, que fazendo assim, trabalhando assim, né, que vocês iam fazer como ele fez, né? E ele deu esse exemplo para que as pessoas pudessem então imitar ele. Ele falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Então devemos imitar, né, a Deus, a Jesus Cristo, né? Então os irmãos peguem aí a palavra rapidamente, porque o vídeo vai embora, o vídeo vai muito rápido. No livro de Mateus, no capítulo 20. Mateus, no capítulo 28, irmão, desculpa. No capítulo 28, no versículo 20, tá? É o versículo que é 20. E Mateus 28, versículo 20. Os irmãos leiam aí, ó. Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que vos tenho ordenado.
Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus mandou o quê, irmão? O que Jesus mandou? Está tudo no Evangelho, irmão. Jesus, ele falou para ensinar o quê? O Evangelho. Os irmãos peguem a tua Bíblia aí agora e coloque em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E no 17 ele falou assim, ó, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Você percebe, irmão, que esses versículos bíblicos, você percebe que Jesus ele falou, pregai o quê? O Evangelho. Os ensinos do Evangelho. Isso está escrito em Marcos, no capítulo 16. No capítulo 28 de Mateus, no versículo 28 de Mateus, aqui, ó, está escrito o quê? Ensinando a guardar o que eu tenho mandado, ordenado, o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o quê? O Evangelho. Jesus, meus irmãos, mandou pregar o quê? O Evangelho. Os irmãos coloquem aí na passagem de Atos dos Apóstolos, no último capítulo, no versículo 31. Está falando de Paulo, né? Porque Paulo, ó, no versículo 30 está escrito, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Quer dizer, Paulo nem na igreja, ele não tinha nenhuma igreja, ele ficava dentro da casa dele. Olha para você ver. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo pregava o Evangelho, irmãos. Jesus, ele mandou pregar o quê? O Evangelho. Ensinar o quê? O Evangelho. O apóstolo Paulo, ele disse assim, se alguém vos anunciar um outro Evangelho, se descer um anjo e vos anunciar um outro Evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, o Evangelho, irmão, é ele que forma a pessoa em Cristo. O Evangelho que transforma as pessoas, é ele que dá poder para a pessoa, é ele que dá vida. É o Evangelho. Os ensinos do Evangelho, as parábolas, os ensinos de Jesus Cristo. Quando uma pessoa deixa o Evangelho de lado e vai pregar outras palavras do Velho Testamento, irmão, é bom pregar também outras palavras, mas na verdade o que Jesus mandou pregar mesmo foi o Evangelho. Simplesmente foi o Evangelho. Mas infelizmente, irmão, eu congregava, eu batizei numa igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. Mas infelizmente, não estou aqui para falar mal da congregação, mas infelizmente eu não vejo lá, eu não vi, né, eles ensinarem tanto o Evangelho. Você vai lá, eles abrem uma palavra, diz que Deus revelou, o Espírito Santo revelou, e eles escolhem um livro. O Espírito que está sobre eles, né, revela uma passagem de um livro. Então é diversificado, não é?
Aí prega uma palavra no Velho Testamento, daqui a pouco prega outra palavra, sabe, irmão? Então cada dia é uma palavra diferente. Mas o evangelho vai ficando de lado. Eu batizei na congregação no ano de 2000, irmãos. Mas evangelho mesmo que é bom, não tem. Eu não vi o evangelho. Então, o que acontece? Eu sofri muito ali, infelizmente eu sofri muito, eu vi que não tem muito amor, não tem muita união, não tem muita misericórdia, não tem muito conhecimento bíblico. Como que a pessoa vai enfrentar o diabo se ela não sabe como enfrentar, irmão? Como que a pessoa vai entrar no céu, vai ter a vida eterna, se ela não sabe o que fazer? É por isso que Jesus mandou pregar o quê? O Evangelho. Tá? O Evangelho é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Entendeu, irmão? Então, eu sou a porta. Aquele que entrar por essa porta, salvar-se-á e encontrará pastagem. Não é? Então, Jesus é o caminho ao céu, irmão. Teve um dia, Jesus ele falou com o mancebo que na época era um mancebo rico. O mancebo perguntou para Jesus, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus olhou para ele, né, e falou, por que me chamam de bom? Só um que é o Pai, né, que é Deus. Porém, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus ele falou, guarda os mandamentos. Jesus não falou para ir para uma igreja, entendeu? Ou buscar um profeta. Não, Jesus falou, guarda os mandamentos. Guardar, irmão, os mandamentos. Que mandamentos? Os mandamentos de Deus, os mandamentos da lei. O mancebo perguntou, mas quais são os mandamentos? Jesus começou a citar os mandamentos da lei de Deus. Entendeu? Aqueles mandamentos lá do velho concerto. Então, irmão, se a gente não sabe os mandamentos do Pai, como que a gente vai ser salvo, irmão? Não tem como, irmão. Entendeu? Infelizmente, muitos estão aprendendo um tipo de evangelho, infelizmente um evangelho errado. Entendeu? As pessoas vão na igreja, vão com aquela preocupação de buscar resposta, igual uma vidência. Você entendeu? E não foi isso que Jesus mandou. Jesus mandou simplesmente pregar o quê? O Evangelho. Ensinar o quê? O Evangelho. Está em Marcos, está em Mateus. Paulo ensinava o Evangelho. O Evangelho é que transforma. O Evangelho faz nós mais humildes. O Evangelho faz nós mais revestidos de Deus, do Pai. O Evangelho mostra para nós o caminho que leva ao Pai. Sem o Evangelho, nós não temos uma direção, irmão. Às vezes a pessoa fala, a pessoa está lá em cima de um púlpito, e a pessoa diz assim, guarda essa palavra. Mas quando você vê aqui na Escritura, a Escritura é em Apocalipse, os irmãos colocam em Apocalipse. Os irmãos colocam em Apocalipse, irmãos. No último capítulo de Apocalipse. Os irmãos prestem bem atenção. O último capítulo de Apocalipse. Olha o que está escrito. Olha o que o anjo falou para João. Ó. Então ele me disse, o anjo falou para João, vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, profeta, dos que guardam as palavras deste livro. Dos que guardam a palavra deste livro. Quer ver? Olha o que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui no capítulo 22 de Apocalipse. Coloca aí, Apocalipse, no capítulo 22. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, irmão. É para guardar a palavra de quem? Do livro, irmão. Da Escritura. Quando uma pessoa prega e fala assim, guarda a minha palavra, guarda essa palavra. A Bíblia não fala isso, a Bíblia diz para guardar a palavra deste livro, das Escrituras, irmão. Por isso que Jesus diz aqui em João, vamos lá, no Evangelho de João, ó, presta bem atenção. Os irmãos vão anotando. Evangelho. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou ver se eu acho aqui, meu irmão. Pera só um momento. Uma passagem diz aqui, ó. Examinai as Escrituras, porque contém nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Entendeu? Examinai as Escrituras, porque contém nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Jesus mandou o quê? Examinar o quê? A Escritura. Entendeu? Examinai as Escrituras. Então vamos prestar atenção. O apóstolo Paulo, ele tinha livros, o apóstolo Paulo tinha pergaminhos, tudo escrito. Olha a preocupação que ele tinha. Entendeu, irmão? O anjo falou, não celes as palavras da profecia desse livro. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia desse livro, irmão. Guardar o quê? O que está escrito. Jesus disse, examinar o quê? As Escrituras. Vamos colocar em Salmos, irmão, no capítulo 1. Você vê que uma palavra, irmão, confirma com a outra. Presta bem atenção. Coloque primeiro de Salmo. Os irmãos vão entender. Eu vou terminar o vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito alongado. Olha aqui, ó. Em Salmo está escrito, ó, primeiro versículo 2. Antes tem o seu prazer, o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor está onde? Nas Escrituras, irmão. E na sua lei medita de dia e de noite, irmão. Então, isso aqui, irmão, ó. Isso aqui, irmão, é alimento. Quando você lê o Evangelho, você está comendo pão. Lá está escrito na própria Escritura, na Bíblia, está escrito o quê? Está escrito o quê? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. O Verbo é o quê? Palavra. Se fez carne. Jesus. Hoje, Jesus está no Espírito. Isso aqui é o quê, irmão? É o Verbo. É a palavra. Quanto mais você come, se alimenta, alimentar, irmão, é ler. É ler a palavra, é aprender da palavra. O Evangelho. Tem a palavra do Velho Testamento? Tem. A palavra de Deus está escrito assim, que toda escritura divinamente inspirada é útil para quê? Para ensino, toda, irmão. Mas o Evangelho é comida, é alimento. Quanto mais você aprende o Evangelho, irmão, mais você se torna cheio do Espírito Santo. A sua mente fica mais cheio de sabedoria. Você fica mais cheio da presença de nosso Senhor Jesus. Você começa a conhecer a verdade. E se você conhecer a verdade, Jesus disse que a verdade te libertará. Entendeu? Mas infelizmente, irmão, tem várias doutrinas. O homem, infelizmente, está fazendo várias doutrinas. Estão pregando um outro evangelho, irmão. Um outro evangelho. Muitos estão correndo atrás de profecia, estão correndo atrás de solução de problemas, estão correndo atrás de um milagre, de uma obra. E Jesus disse o quê? Buscai antes o reino do céu, irmão. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, vamos se alimentar do evangelho, tá bom, irmão? Vamos fazer o que Jesus mandou, vamos fazer o que o anjo de Deus mandou, vamos fazer o que Davi escreveu em 1 de Salmo. Bem-aventurado
aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Olha a lei do Senhor aqui. Tá bom, irmão? Toda essa palavra, ela se completa. O homem que falar que isso aqui acabou, irmão, o Velho Testamento acabou, irmão, desculpa falar, mas para mim, eu creio que não vem da parte do Pai. Porque o próprio Jesus disse que não ia passar nada, nem um tio, nem um jota. Isso aqui é alimento, isso aqui é aprendizado, isso aqui é sabedoria, irmão. Isso aqui é poder, irmão. É verdade que o Espírito Santo, ele nos visita, irmão. Mas se o Espírito que está sobre nós não reconhece isso aqui como palavra fiel, não reconhece, irmão, não prega isso aqui, irmão, o Verbo, Jesus Cristo, irmão, toma cuidado, porque o diabo não ensina a verdade para os irmãos. O diabo não ensina. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Só para terminar, irmão, Jesus disse assim: o Espírito que o meu Pai enviará em meu nome testificará de mim e vos fará lembrar o que eu tenho dito. Então, irmão, olha o sinal aí, o Espírito Santo verdadeiro ensina o que Jesus ensinava. Por quê? Porque o Pai está conosco. Ele disse, aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Jesus prometeu estar conosco, irmão. O Espírito Consolador é o mesmo Espírito do Pai, é o mesmo Espírito do Filho, é o mesmo Espírito, irmão. Oh, glória! É aquilo que Jesus ensinava, o mesmo Espírito ensinará e lembrará o que Jesus ensinava, irmão. Agora, se o Espírito está fazendo outras coisas, está ensinando outras coisas, toma cuidado, irmão. Toma cuidado porque as pessoas estão ficando vazias. Lá dentro da igreja, estão lá falando em língua, mas aqui fora não tem coragem de ajudar um próximo. E a palavra de Deus diz assim, irmão, que o Filho do Homem, quem é Filho do Homem? Jesus. Ele não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir, irmão. O que é servir? Ajudar, irmão. Ajudar as pessoas. Veio para servir. Se você tem Ele em você, o Espírito do Pai, do Filho, se você tem o Espírito do Pai e do Filho, o Espírito Santo, você vai sentir de servir, irmão. Você não vai querer ser servido, você vai querer servir, irmão. É um servindo o outro. É o que está escrito na palavra do Senhor. Servi-vos uns aos outros, irmão. É o que está escrito. Quando a gente temos o Espírito do Pai, o Espírito de Jesus Cristo, a gente sente de quê? De servir, irmão. O que é servir? Ajudar as pessoas, irmão. Ajudar com a boca? Não, irmão. Ajudar com atitude. Está vendo teu irmão desempregado? Ajuda, irmão. Dá o que comer, leva uma cesta básica. Tá precisando de roupa, ajuda com uma roupa velha, não, roupa boa, irmão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei resume em 2, irmão. Amar a Deus e o próximo. Se eu não amo meu próximo, eu não amo a Deus. Se eu não ajudo a pessoa, sabe, irmão? Se eu não tenho compaixão, se eu não perdoo a pessoa, como que eu estou amando o meu próximo, irmão? Louvado seja Deus, irmão. Então, irmão, devemos amar como nós mesmos, irmão. O irmão quer comer bem, o irmão precisa de comer bem também. O irmão quer se vestir bem, o outro irmão também quer se vestir bem, irmão. Glória a Deus, Pai. Então, irmão, não, como diz lá na Epístola de João, na Epístola de João está escrito, no capítulo 3, primeira Epístola de João, capítulo 3, filhinho, não amemos de língua, mas por obra, irmão. Por obra. Por atitude, irmão. A fé sem as obras é morta. Irmão, vamos despertar do sono. Tem muitos aí que estão dormindo, irmão. Muitos aí que estão aí dormindo. Estão lá dentro da igreja, lá falando uma linguagem estranha lá dentro. Mas aqui fora, o espírito que está nele não toca, sabe? Não transforma. A pessoa é individualista, a pessoa só quer ser servido, a pessoa não quer servir, irmão. Como que é o pai que está nessa pessoa, irmão? Está lá profetizando, fazendo promessa, mas aqui fora não tem piedade, não tem compaixão do andarilho, não tem piedade daquele que está doente, irmão. Que espírito que é esse, irmão? Que espírito que é esse? Quando temos Cristo, queremos ajudar. Quando temos Ele, o Pai, queremos ajudar a dar a mão. Meu irmão, vem comigo, a gente é um bom samaritano. O samaritano passou lá e ajudou, levou para a tenda e deu dinheiro ainda. E o que o irmão está fazendo, irmão? Só está falando ou está ajudando as pessoas? Ajudar, irmão, não é só falar não, é dar a mão.
Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Muitos só querem ser servido, irmão. Muitos só querem ser servido, só quer receber. Só quer receber visita, só quer receber. Agora doar ninguém quer dar, irmão. Que espírito que é esse, irmão? Ninguém é melhor do que ninguém não, irmão. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, vou parar por aqui, 25 minutos de live, mas eu vou continuar ensinando esse evangelho maravilhoso. Evangelho salva, evangelho cura, evangelho transforma, irmão. Esse evangelho faz a gente ser mais humilde, irmão. Esse evangelho faz a gente ser mais manso, mais calmo, irmão. Esse evangelho, irmão, faz a gente ser mais parecido com ele, com Jesus Cristo, irmão. Oh, glória! Agora esse espírito que está manifestando por aí, irmão. Aleluia, que faz a pessoa ser soberba, que faz a pessoa ser individualista, irmão, que não pode ser o espírito do Pai, irmão, que não tem compaixão das pessoas, julga quem parou, quem desanimou, em vez de dar mão. Que espírito que é esse, irmão? Que espírito que está usando essa pessoa, irmão? Qualquer coisinha já fica de mal, irmão, já vira a cara, irmão. Que espírito que é esse, irmão? Ramandori me louvorou, não me aste, camaia, espírito que é esse, irmão, que está manifestando essas pessoas, irmão? Louvado seja Deus. Qualquer coisinha já fica emburrado com o outro, irmão. Que espírito que é esse, irmão? Hoje fala de Deus, daqui a pouco já não fala mais com você, irmão. Que espírito que é esse, irmão? Que muitos aí só falam, irmão. Mas vê a pessoa doente, vê a pessoa desempregada, não tem coragem de se oferecer. Irmão, eu posso te ajudar, irmão. A Bíblia fala, servir-vos uns aos outros, irmão. Amaro, Nossuia, Xalá. Então, não vamos buscar Jesus Cristo, irmão. Vamos servir uns aos outros. Vamos ter misericórdia, é o que Jesus falou. Eu quero misericórdia, irmão. Misericórdia. Amém, irmão? Eu vou parar por aqui, irmão, 27 minutos de live. Mas eu quero agradecer a Deus por essa exortação, que essa palavra venha fazer sentido na sua vida. Amém, irmão? Vamos aprender de Jesus Cristo, irmão. Eu vou pregar Jesus Cristo, irmão, porque Jesus Cristo é o caminho ao céu, tá bom, irmão? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe a sua saúde. Deus abençoe a tua vida e que Jesus, o Pai, esteja contigo. Amém? Fica na paz do nosso Pai. Amém.